É só essa ansiedade que ela sabe que vai passear, né? Vai dar um rolê. E eu percebo que ela tá desconfortável para respirar, né? Apesar de feliz, a gente tem que dar uma analisada aí. Eu vou tirar. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Mais Pet. Eu sou a Nicole, médica veterinária e uma das apresentadoras. Hoje nós vamos acompanhar o caso da Níquel. Vamos trazer ela aqui para fazer uma avaliação da parte respiratória, tanto a rinoplastia como a estafilectomia. O que é isso, né? A gente vai saber logo na sequência. São questões e situações que atrapalham a respiração do cão. Vamos lá olhar? Mas antes de a gente levar a Níquel, compartilhem o canal, se inscrevam, ativem as notificações, deem seu like, comentem, que aí a gente vai ter um trabalho incrível para mostrar para vocês. Oi, Rô, tudo bom? Bom dia! Bom dia! Trouxe a Níquel hoje. Vamos lá? Vamos lá! Como que é o nome dessa moça? Níquel. Níquel. Dona Níquel está tendo um pouco de dificuldade ali para dar uma respirada. Tá vendo que esse momento que ela tá ansiosa, eu percebo que parece que ela tá fazendo um pouquinho de força para respirar, né? Queria que você desse uma olhada aí. Bom, vamos lá. Ela apresentou algum sinal clínico em casa? Dificuldade respiratória, língua roxa, excitação? Não, é só essa ansiedade que ela sabe que vai passear, né? Vai dar um rolê. E eu percebo que ela tá desconfortável para respirar, né? Apesar de feliz, a gente tem que dar uma analisada aí. Eu vou tirar essa coleirinha dela aqui. A gente vai avaliar toda a parte respiratória. O primeiro sinal clínico que a gente observa é a estenose das narinas. Todo animalzinho, assim como a gente, né, cão e gato, também precisaria ter os buraquinhos do nariz, assim como o nosso, bem aberto. Ela tem o que a gente chama de estenose de narinas. A cartilagem da narina, ela cresceu muito e ficou fechadinho, como se a gente respirasse com o nariz fechado, né? Como se eu pegasse aqui a minha mãe um grampinho. Então, essa narina aqui, a gente precisa abrir para que tenha passagem de ar. Então, ela faz um esforço respiratório muito grande, ó, para ver até as narinas se movimentando. Já temos um acúmulo de tártaro aí também. Temos um pouco de acúmulo de tártaro dentário, né? Tártaro dentário nada mais é do que a comida parada sobre o dente. Então, aos pouquinhos a saliva vai mineralizando a comida e vai formando essas pedrinhas que são fontes de infecção. Então, a cada 6 meses também está recomendado profilaxia dentária. Nossa criança quebrou um dente canino em alguma brincadeira. Sapeca, né? Bem sapeca. Vive roendo os brinquedos, osso. Demais, tudo bem. Esses animais, a anatomia deles, né? O padrão da raça é ter língua muito grande, né? A gente fala de macroglossia. É comum em toda a raça braquicefálica, mas isso também atrapalha a respiração, né? Uma língua é muito grande, dificulta um pouquinho a passagem de ar. Sim. A gente vai, tá tudo bem com ela. Fiz a avaliação física da cavidade oral e a parte respiratória, mas a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho sobre a síndrome do braquicefálico. Isso, seria interessante a gente abordar quais raças têm essa síndrome braquicefálica, que é esse narizinho achatado, né? Doutora, como que a gente consegue identificar que o cão é braquicefálico? Quando a gente fala em braquicefálico, a gente está falando de animais que têm um encurtamento do focinho, né? Eu digo que a gente só não tirou a metade do focinho deles como a gente achatou para trás. Então é praticamente um encurtamento da parte respiratória anterior. Quando a gente fez isso, para tornar uma raça braquicefálica,
a gente fez obstrução de passagens de ar, né? A gente geralmente fala síndrome do braquicefálico. Então, são diversos sinais clínicos que esses animais apresentam devido a toda a alteração da parte respiratória deles, né? Então, a gente começou aqui pela estenose de narinas, pela língua grande. Esses animais também têm um prolongamento do palato mole, o que obstrui a passagem de ar. Eles podem ter outros sinais ou não também, como a inversão de saco laríngeo, né, uma parte respiratória aqui. A glote deles pode ser muito espessada, que dificulta também a passagem de ar. Deixa eu dar um parênteses aqui pro pessoal. Gente, prolongamento de palato é como se fosse o céu da boca mais comprido. Então, ao invés de ele terminar num espaço onde tem um buraquinho para entrar o ar lá para a traqueia e eles respirarem de uma maneira normal e saudável, o espacinho é muito pequeno. Então, a doutora Rosa, ela é especializada nesse tipo de cirurgia também, onde a gente faz essa correção. É retirado um pedacinho desse céu da boca ali e esse buraco fica melhor. Então, muito provavelmente a Níquel vai ter que passar por esse processo também da rinoplastia, que é para corrigir esse estreitamento do buraquinho do nariz e também desse espaço aí do prolongamento. O tártaro também vamos fazer vamos deixar ela redondinha, né, gente? Agora para ela ficar bem. Isso aí. Eu sempre peço para os meus clientes passarem a língua no céu da boca deles. O primeiro é o palato duro. E logo atrás vem o tecido mole. Isso é o prolongamento do palato mole. E neles, nessas raças, devido à modificação genética, o tecido ele cresceu demais. Então aqui eu tenho a parte respiratória e aqui eu tenho um prolongamento do palato mole, né? E aí cada vez que esses animais tentam respirar, eles tentam tirar o tecido de cima e aí eles ficam brigando, né? E tem alguns cães, inclusive a doutora já nos atendeu em outras ocasiões com algum paciente, tem cãezinhos que são tão prolongados que eles chegam a assobiar para respirar, né? Fica aquela coisa assim, até uma rouquidão, fica até... A gente fica achando ruim de ver eles respirar daquela forma, incomoda, né? Agoniados. Agoniado, essa é a palavra. Eles fazem respiração abdominal, porque eles têm que fazer muita força para tirar o tecido que está sobrando aqui da parte respiratória. Quando a gente fala de sinais clínicos, isso é muito individual. Como essa pequena, ela tem sinais clínicos brandos, né? Sim. Quando ela fica excitada, ela começa a abrir a boca e a tentar puxar mais ar, porque aumenta a temperatura corporal. E como eles trocam a temperatura só através da respiração, ela precisa fazer todo esse sinal clínico de ansiedade, de ficar ofegante para tentar trocar a temperatura e respirar. Mas ela é um sinal brando. Eu tenho pacientes que chegam aqui, independente da idade, com sinais graves, né? Pacientes que têm síncope, desmaio, né? Ficam totalmente roxos cada vez que se excitam, não conseguem fazer passeios, né? Porque tem muita obstrução da passagem de ar. Então, pode ir de brando até sinais graves. Quanto a isso, gente, é uma curiosidade, mas que não sei se todo mundo sabe. Vocês já repararam que o cão não sua, né? Então, essa troca de calor todinha é feita pela boca, pela respiração. Então, não existe suor no cachorro. Se ele tá cansado, ele vai abrir a boca, ele vai aumentar a frequência respiratória, vai babar. Então, e eles que são gordinhos, naturalmente, é a anatomia deles, é a raça que faz com que eles sejam assim robustos. E isso atrapalha também, porque a expansão ali do pulmão ela já fica prejudicada, né? É muito músculo, né, gente? Ó que peitoral. Vamos sentar então um pouquinho pra gente conversar sobre a síndrome? A gente trocar uma ideia agora. Vamos liberar ela. Gente, então a gente finalizou a parte do exame clínico e agora vamos para a parte técnica, onde a doutora Rosa vai preencher a ficha e vai explicar mais ou menos para nós como é que ela dá continuidade no trabalho, como é que ela
mantém essas informações também para que ela tenha um banco de dados ali na sequência do trampo dela mesma aqui com os cachorros, né? O que a gente precisa saber, doutora? Quais são os questionamentos, né? Quando a gente recebe o paciente, eu preciso saber o histórico anterior dele. Então eu sempre vou precisar fazer algumas perguntinhas para que eu consiga entender como que é o comportamento em casa, que sinais que ele apresenta e aí conseguir realmente fazer um planejamento cirúrgico e devolver para esse pet bem-estar, né? Para que a gente tenha sucesso. Vou fazer algumas perguntinhas para você bem simples. Tá. Ela já passou por algum tratamento anterior? Ela já tratou alguma doença, alguma alteração? Somente da parte gastrointestinal. Já teve um caso com um desarranjo aí, mas nada na parte respiratória. Tá. Vacinação? Tudo ok, tudo certinho, todas as vacinas, inclusive a vacina da gripe, né? Ela fez a intranasal. Até uma outra oportunidade a gente pode falar sobre a vacinação, né, gente? Mas essa vacininha, ela é direto no narizinho, que é interessante que ela já tem esse problema, problema não, né? Esse desafio respiratório aí, então se ela pega uma gripe é pior para ela do que para outros cães, né? Em estado geral, tá comendo bem, tá tomando água normalmente? Tudo certinho. Fezes e urina normais? Normais também. Você já observou algum tipo de engasgo, tosse, salivação excessiva, língua roxa? Foi dar algum passeio com ela e ela apresentou muita ofegância, ela chegou a deitar no chão? Já aconteceu, assim, em momentos que ela fica muito eufórica, principalmente quando eu passeio com outros cães junto. Então eles acabam se empolgando ali no passeio e eu realmente tenho que fazer umas pausas, elas deitam, dou uma aguinha. Nunca apresentou desmaio ou convulsão? Não, graças a Deus. Eu vou precisar saber um pouquinho da alimentação. Mais preocupada com o pós-operatório. Ela se alimenta como em casa? Comida natural ou ração seca? Ração seca. Ok. Ganha algum tipo de petisco, brinquedo? Petisco, eventualmente uma cenoura, maçã, nada que seja muito duro, assim. Eles têm brinquedinhos, mas também não fica à disposição. A gente dá os brinquedos, eles brincam e tiram, porque senão eles perdem o interesse ali, né? Essas perguntas, elas parecem que não têm fundamento, mas, por exemplo, no pós-operatório, eu preciso exatamente saber tudo que o pet recebe em casa, porque muitas das vezes o nariz, ele coça durante a fase de cicatrização e o palato também. Então, os pets começam a utilizar petisco e brinquedos para coçar essas estruturas, acabam arrebentando pontinhos antes da hora. E, doutora, é importante no pós-operatório, é tão importante quanto a cirurgia, né? Porque às vezes o trabalho vai ser bem feito durante a cirurgia, mas se o tutor não seguir as recomendações do médico veterinário pro pós, que daí não vai fazer efeito certo, você pode ter alguma complicação no pós, então é bem importante seguir as recomendações, né? Eu sempre falo que a gente faz 50% do serviço. Exatamente. 50% precisa dos cuidados pós-operatórios feitos pelo tutor, né? Sim. A gente não é nem a parte financeira, mas as complicações cirúrgicas que traz um pós-operatório se o tutor não cuidar bem, né? A gente tem que levar em consideração, né, gente, que eles agem sob instinto. Então, eles não sabem que não pode esfregar o nariz e não abrir os pontos. Eles não sabem. Quem tem que ter esse cuidado e se adiantar com relação a isso é o tutor, né? Não pode ter pena, né? A gente tem que botar, às vezes tem que botar o cone, eles ficam deprimidos, odeiam, mas a gente já tem alguns produtos legais que são maleáveis, que são com pelúcia, né? Se você está assistindo, se você está perto do teu cãozinho, até pode tirar, né? Mas que mais? Vamos lá. Eu achei muito legal, gente, a ficha da doutora. Ela é explicativa, bem ilustrada, então, como são muitos pacientes, é importante que essas informações estejam armazenadas aqui na ficha, né? Exatamente. Hoje eu estou conhecendo o meu paciente, no dia da cirurgia eu vou precisar da ficha para lembrar do histórico desse paciente. Sim. Então, isso aqui vai me ajudar nas orientações pós também. E também vai ajudar a anestesista veterinária a saber de antecedentes mórbidos, né,
para que ela tenha um cuidado a mais na escolha de medicações, né? Exato. Então tem todo um porquê essa ficha. Inclusive a anestesia é uma área bem legal que a gente pode abordar também, viu, gente? É uma especialidade que tem crescido bastante na área da veterinária. Todos os cirurgiões vão precisar, né, daqui para frente de especialistas, cada um na sua área. Quem sabe a gente fale um pouco sobre isso também mais para frente, né? Bom, vamos lá. A nossa pequena, ela é um animalzinho braquicefálico, né? A oclusão da boquinha dela é normal. Ela nunca passou por um tratamento de boca, né? Não. É muito importante no dia do procedimento a gente fazer uma boa profilaxia dentária para remover toda a contaminação, deixar a boquinha bem higienizada e aí a gente segue com o procedimento cirúrgico para que ela faça um pós-operatório bem legal. O tártaro pode atrapalhar ali na... O tártaro é uma fonte de contaminação muito grande e ele pode atrapalhar a parte de cicatrização, né? Ele pode causar uma infecção local. É bem importante estar tudo limpinho, né, gente? Exames, chegou a fazer algum exame nos últimos 30 dias? Não. Ok. Vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer os exames pré-anestésicos. Tá tomando alguma medicação? Por algum motivo, não. E o que eu achei interessante aqui, doutora, é que temos bem explicadinho como é a anatomia de um braque, né? Isso. Temos um bulldog francês ali. Olha só como é curtinho esse espaço, gente. Se você comparar um animalzinho braquicefálico, um shih tzu, um lhasa, um bulldog, um pug, com um animal sem raça definida, você vai ver que os animais braquicefálicos têm focinho curto. Os demais animais têm focinho médio a longo. Existe uma diferença no crânio, né, doutora? Tem alguma imagem que a gente possa ver isso? Tem sim. Essa imagem aqui que legal. É de um animal, a gente chama de dólico cefálico, um animal que tem um focinho longo, né? Normal. É normal. A função do focinho, ele é cheio de conchas nasais aqui dentro, assim como o nosso. A função do focinho do cão é resfriamento de ar e passagem de ar. Tem células de defesa também, então filtra ar, faz a passagem de ar e ainda resfria esse ar, né? Então faz o resfriamento para que eles consigam fazer a termorregulação. Quando a gente fez os animais braquicefálicos, a gente cortou praticamente aqui o focinho, né? E achatou o crânio. Então você vê, não tem focinho longo, eles têm focinho curto, né? E um crânio um pouco mais achatado. A gente trouxe essas raças, mas como a gente não consegue ter precisão em tudo, trouxe alguns probleminhas respiratórios, né? Gente, então assim, isso é histórico, né? A criação da raça, de característica da raça é histórico. Isso vem de muitos anos se modificando e fazendo uma seleção para que eles tenham um novo padrão. Mas já que isso foi feito, né, gente, que nós fizemos isso, é nosso dever também perceber que se existe algum problema de saúde, nós corrigimos. Então, essa especialidade entra aí pra gente, pelo menos, consertar uma coisa que é histórica e que é de nosso agrado, assim. Tudo bem a gente gostar de uma característica de um cão, mas não vamos deixar ele se sentindo mal ou tendo algum problema de saúde mesmo, né? Pra poder viver. Isso vai trazer mais qualidade de vida para eles, né, gente? Para respirar, para brincar, para passear. Imagina você ficar sem respirar direito, como que seria ruim, né? A gente tem que fazer essa comparação. Hoje em dia não tem como a gente negligenciar a vida ou o sentimento do que o cão tem. Tem que pensar como se a gente fosse eles mesmo, né? Praticamente, esses animais nascem com a estenose de narinas, o nariz fechado, e um prolongamento do palato mole. As demais alterações, elas são secundárias. Então, se você não resolver entre, geralmente, 3 meses de idade até 1 ano, que é o período de crescimento dele, ele pode desenvolver outras patologias. Isso que eu ia questionar, doutora. Qual é o momento certo de fazer a cirurgia? Quando? Bebê, adulto? Quando que a gente fala assim, não, agora tem que fazer? Com 3 meses de idade. Esse seria a idade correta, seria o ideal. Uma segurança anestésica, para que a gente consiga liberar a passagem de ar para esse animal respirar
e fazer um crescimento saudável, né? Legal. Porque para crescer, os tecidos precisam de oxigênio. Se precisa de oxigênio, o animal precisa ter a via aérea, né, respiratória extremamente liberada para Claro, olha só como é importante, né? Eu negligenciei, viu, gente? Antigamente, os estudos indicavam uma correção a partir de que esses animais ficassem adultos, pensando no seguinte motivo: se eu corrigir filhote, como ele está em crescimento, pode os crescer de novo. vão crescer de novo. Só que viu que isso é um erro, porque você precisa de oxigênio para poder crescer. Então começou a liberar as vias aéreas com 3 meses, e daí, se necessitar de uma reintervenção, vai ser feito quando ele virar adulto, né? Por isso que é importante, gente, a medicina no geral é isso. Às vezes uma verdade absoluta, ela é ultrapassada através de estudo. Então, nem sempre o que está certo há 5, 10 anos atrás vai continuar certo. A gente tem que manter esses estudos, esse trabalho em cima de novas técnicas e observar mesmo, né, os cachorros. Porque as coisas mudam, né? Assim como a medicina humana, a medicina veterinária também muda. E o narizinho, dá pra gente ver, é engraçado a gente falar em rinoplastia, né? Quem olha, meu Deus, vamos fazer uma cirurgia estética no cachorro. Acaba que sendo estético porque realmente fica mais bonitinho, né? Mas o intuito geral é como é saúde, né? É qualidade de vida. Imagina, olha só. A cirurgia estética na medicina veterinária, ela é proibida, né? Sim. A gente faz alguma intervenção, ela é funcional. Nessa imagem aqui, a gente vê a estenose de narinas. Então, a gente vê que tem um desenho de narina, mas não tem um buraco aqui. Exato. O tecido cresceu demais e obstruiu a passagem de ar. E aí eu tenho clientes que falam, mas é tão bonitinho, mas não é funcional, não passa ar. Eu peço para o cliente geralmente pegar o dedo e fazer assim. Respire para ver se dá. Então, eu tenho uma imagem de um pacientinho meu para que você entenda. Isso aqui é estenose de narinas. Isso aqui é rinoplastia. A gente faz a correção e a abertura dessas narinas, né? Faz um planejamento cirúrgico, remove uma parte desse tecido que cresceu exagerado e acaba abrindo essa narina para que tenha uma passagem de ar. Então, dá para ver uma diferença enorme, né? Entre a estenose e a rinoplastia. Então, pessoal, agora finalizamos aqui essa primeira etapa. Vamos preparar a Níquel daqui a um tempo para fazer essa cirurgia. Vocês vão acompanhar tudo, a gente vai fazer tudo junto. E agradeço a doutora Rosa, o profissionalismo, né, a toda essa recepção aí calorosa com a gente. Imagina, Nicole, eu que agradeço a confiança de sempre, né? Já vem de alguns anos. Já estamos trabalhando e salvando umas vidinhas aí há um bom tempo. É sempre uma honra recebê-la. Igualmente. Vamos preparar a pequena. Vamos nessa, né? Gente, vamos aproveitar também para vocês ficarem aqui no canal, curtam a nossa página, ativem as notificações, sigam a gente e deixem os seus comentários para dizer o que vocês querem saber mais, quais são as dúvidas, que a gente vai trazer tudo para vocês. Até a próxima então, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.